A paz interior é o maior luxo que alguém pode conquistar na vida. E o mais curioso é que, ao contrário do que muitos pensam, essa paz não vem de fora. Não está nas viagens longas, no dinheiro acumulado, nas amizades em abundância ou nas respostas rápidas para todos os dilemas. A verdadeira paz começa onde quase ninguém tem coragem de olhar, dentro de si mesmo. Os estoicos sabiam disso. Homens como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio entenderam que a arte de viver em paz não é uma técnica, uma fórmula mágica, mas uma postura diante da vida. É a decisão diária de não ser refém das circunstâncias externas. É o esforço constante de olhar o caos ao redor e, ainda assim, manter-se inteiro por dentro. Um homem ou uma mulher verdadeiramente em paz é como uma rocha silenciosa em meio a uma tempestade. Não se abala, não reage com desespero. Observa, entende, respira e age com sabedoria. Viver em paz exige coragem. Sim, coragem, porque viver em paz é abrir mão do controle. É admitir que nem tudo está nas suas mãos e que, por mais que tente, não será possível agradar a todos, salvar tudo, consertar o mundo. E está tudo bem. Os estoicos não se tornaram apáticos por entenderem isso. Pelo contrário, tornaram-se mais fortes, mais focados, mais serenos, porque sabiam que a sua verdadeira força estava no que acontecia dentro deles, não fora. Você pode perder tudo nesta vida: o emprego, um amor, uma amizade, até mesmo a sua saúde. Mas se você tiver paz, nada disso te destruirá. A paz é o que resta quando tudo desaba, e ainda assim, você consegue dormir em paz com a sua consciência. É o que te protege da loucura, do desespero, da sensação de que está tudo fora de controle. Mas como se alcança essa paz? Como viver nesse estado de presença silenciosa, de mente limpa, de coração leve? O primeiro passo é entender que paz não é ausência de problemas, é presença de propósito. Não é estar longe do barulho do mundo, mas ser capaz de escutá-lo sem permitir que ele te contamine. É saber discernir o que depende de você e o que não depende. É se livrar do vício de reagir a tudo, de querer resolver tudo, de tentar consertar pessoas que ainda não estão prontas para mudar. Paz se constrói com limites, com a firmeza de dizer não quando necessário, com o discernimento de sair de conversas inúteis, de cortar relações que sugam sua energia, de não discutir com quem não está disposto a entender. Paz é saber sair de cena sem fazer escândalo. É aprender a partir sem ressentimento. É ter maturidade emocional para encerrar ciclos com gratidão, mesmo quando doer. Paz também é silêncio. É se permitir não responder de imediato. É respirar fundo antes de agir. É recusar o impulso de dar uma opinião sobre tudo, de julgar, de atacar, de se defender a todo custo. Paz é se tornar tão centrado, tão conectado com o que realmente importa, que as pequenas provocações da vida não te tiram do eixo. E sabe qual o segredo mais bonito da paz? Ela contagia. Quando você vive em paz, você cura. Cura ambientes, pessoas, relações. Porque você não está mais lutando para provar algo. Você não está mais na defensiva. Você se torna um campo seguro, uma presença serena, um abrigo para quem ainda está perdido dentro de si. Mas viver em paz não significa ser passivo. Muita gente confunde isso. Acha que paz é sinônimo de fraqueza, de indiferença, de se afastar do mundo e viver uma vida neutra, sem voz, sem posicionamento. Pelo contrário, a paz verdadeira exige firmeza. Exige força emocional. Requer um tipo de disciplina interna que poucos estão dispostos a cultivar. Sêneca disse: a maior bênção para a alma é viver em conformidade com sua natureza. E sabe o que isso significa? Significa não ir contra si mesmo. Quantas vezes você se forçou a estar onde não queria? Quantas vezes calou a própria verdade para manter a aparência? Quantas vezes fingiu estar bem para agradar, para não confrontar, para manter a paz, mas uma paz falsa, superficial,
que te corroía por dentro? A verdadeira arte de viver em paz começa quando você se recusa a trair a si mesmo. Quando você para de viver conforme a expectativa dos outros e começa a viver conforme os valores que te sustentam. E isso sim gera um tipo de conflito externo. Nem todos vão aceitar sua mudança. Muitos vão te chamar de egoísta, frio, diferente. Mas é aí que mora a prova. Se sua paz depende da aceitação dos outros, ela nunca foi sua. Você precisa entender que nem todos merecem o acesso ao seu coração. Nem todos merecem a sua explicação. Nem todos merecem o seu tempo. Quando você compreende isso, você para de se desgastar tentando manter laços que só te adoecem. Viver em paz é se afastar, mesmo amando. É silenciar, mesmo tendo razão. É priorizar sua sanidade ao invés do orgulho. E para isso, é necessário cultivar o autoconhecimento. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: aquele que vive em harmonia consigo mesmo vive em harmonia com o universo. Perceba o poder disso. Viver em paz não é fugir dos problemas. É saber enfrentá-los sem se perder neles. É encontrar dentro de você um lugar seguro, inabalável, ao qual sempre pode retornar quando o mundo ao redor estiver em chamas. A paz é uma construção diária. Ela se manifesta nas pequenas escolhas, no tom de voz que você escolhe ao responder alguém que te atacou, na decisão de dormir ao invés de discutir, na escolha de cuidar da sua saúde mental ao invés de entrar em mais uma guerra emocional. A paz é feita de pausas, de respiros, de retiros silenciosos, de palavras não ditas, de mensagens não enviadas, de telefonemas não retornados. Não é fácil, ninguém disse que seria, mas vale a pena, porque quando você começa a viver nesse estado de serenidade, as tempestades já não te assustam como antes. As críticas não te ferem como antes. As perdas não te quebram como antes. Você se torna firme, inteiro, real. E é exatamente isso que o mundo precisa hoje. Pessoas que não estejam apenas tentando sobreviver, mas que sejam fontes de equilíbrio em meio ao caos. Imagine como seria sua vida se você acordasse todos os dias com leveza no peito. Se você deixasse de carregar culpas que não são suas. Se você soltasse as amarras emocionais que ainda te ligam ao passado. Se você parasse de lutar guerras que não são suas. Isso é paz. É liberdade emocional. É força interior. E o mais bonito, essa paz não depende de ninguém. Não exige permissão. Não pede licença. Você pode começar a cultivá-la hoje. Agora. Com um único passo. Escolhendo o silêncio ao invés da reação. O perdão ao invés da vingança. A distância ao invés do conflito. A compaixão ao invés do julgamento. O cuidado consigo mesmo ao invés da cobrança constante. A paz começa com a coragem de romper ciclos. E romper ciclos exige desapego. Você precisa estar disposto a soltar pessoas, lugares, versões antigas de si mesmo. A paz exige um certo tipo de renascimento. Não daqueles cheios de fogos e promessas, mas silenciosos, discretos, quase imperceptíveis. Você não avisa ninguém que mudou. Você simplesmente muda. E aos poucos, vai notando que os ambientes já não te encaixam, que os assuntos já não te interessam, que os relacionamentos já não te nutrem. E isso não é arrogância, isso é evolução. Epicteto dizia: as coisas externas não estão sob nosso controle. O que importa é como respondemos a elas. E é exatamente aí que está a chave da paz. Não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece. Você pode transformar uma crítica em aprendizado, um abandono em libertação, uma perda em crescimento. Tudo depende da sua atitude interna. A sua paz depende da sua interpretação da realidade. As pessoas costumam achar que para alcançar a paz, precisam mudar tudo ao redor. Trocar de cidade, mudar de emprego, sair de um relacionamento. E sim, às vezes é necessário. Mas se a sua mente continuar sendo o campo de batalha que é, não importa onde você esteja, o caos vai com você. Por isso, a transformação começa dentro.
É o seu olhar que precisa ser treinado. É a sua mente que precisa ser reeducada. É o seu coração que precisa ser acolhido. Paz é maturidade emocional. É quando você para de se abalar por qualquer vento. É quando você deixa de se explicar para quem não quer entender. É quando você para de tentar mudar o outro e começa a mudar a si mesmo. Isso é poder. Isso é estoicismo na prática. Não é sobre ser frio ou indiferente, mas sobre ser firme o suficiente para não permitir que o que está fora de você controle o que está dentro. Você percebe a sua paz quando ela te torna seletivo. Você não aceita mais conviver com pessoas que trazem peso, que se alimentam de drama, que só te procuram quando precisam, que não respeitam seus limites, que não valorizam sua presença. E isso não é orgulho. Isso é autocuidado. É o entendimento de que você tem o direito de escolher o que te faz bem. E mais, o dever de se proteger daquilo que te faz mal. A paz também nasce da aceitação. Aceitar que nem todo mundo vai te compreender, que nem todo mundo vai ficar, que nem toda história vai ter final feliz. E tudo bem, a vida não é sobre perfeição, é sobre aprendizado. E quanto mais cedo você aceita isso, mais leve tudo se torna. Você para de forçar, para de insistir, para de se culpar. E começa a caminhar com mais serenidade, mesmo em meio às incertezas. Você já reparou que as pessoas mais sábias que você conhece são também as mais calmas? Elas não se apressam, não reagem impulsivamente, não se perdem em discussões inúteis, não se desgastam com bobagens, porque elas entenderam algo que poucos entendem. O que é verdadeiramente importante na vida cabe em poucas palavras: amor, saúde, tempo, liberdade, paz. O resto é barulho. E por falar em barulho, talvez seja a hora de você silenciar um pouco, desligar o mundo, desconectar-se do excesso, fechar os olhos por alguns minutos e respirar. Permitir-se esse espaço de reconexão, porque é nesse silêncio que as respostas chegam. É nesse silêncio que a alma fala, e é nesse silêncio que você se encontra de novo. Você não precisa de tanto para viver em paz. Precisa de menos culpa, menos correria, menos ruído, menos cobrança e mais presença, mais consciência, mais gratidão, mais escolhas, conscientes. A paz está nas decisões simples, está em dormir em paz com sua própria consciência, está em saber que você fez o seu melhor, mesmo quando não foi reconhecido, está em cuidar de si mesmo, mesmo quando ninguém aplaude. E por fim, lembre-se, viver em paz não significa que tudo ao seu redor estará sempre em ordem. Significa que mesmo quando o mundo estiver desmoronando, você será capaz de se manter firme. Não porque ignora a dor, mas porque aprendeu a lidar com ela. E isso, meu amigo, isso é liberdade. A verdadeira liberdade emocional está na capacidade de dizer: isso não me pertence. Quando alguém tenta te provocar, quando alguém te fere, quando a vida parece injusta, você não precisa carregar isso com você. Não é seu, não vale. O seu sossego não merece espaço dentro da sua mente. A paz exige escolhas. E uma das mais importantes é escolher onde você deposita sua energia. Quantas vezes você já se desgastou tentando provar seu valor? Tentando convencer quem não queria ser convencido? Tentando manter ao seu lado pessoas que claramente não valorizavam sua presença? Isso cansa. Isso adoece. Isso rouba a paz. Porque quando você coloca sua paz nas mãos do outro, você se torna refém da instabilidade alheia. O outro muda e você despenca. O outro se afasta e você entra em colapso. Isso não é viver. Isso é sobreviver à expectativa. E viver em paz é justamente o oposto disso. É ser autossuficiente emocionalmente. A paz vem quando você se basta. Quando você entende que a sua companhia é boa o suficiente. Que o seu silêncio é valioso. Que o seu tempo é sagrado. Quando você deixa de correr atrás do que não se sustenta sozinho e passa a valorizar o que permanece mesmo em silêncio. E é nesse ponto que você começa a atrair aquilo que realmente vale a pena. Porque a sua energia muda.
E quando você muda, tudo ao redor muda também. As pessoas notam quando você está em paz. Elas sentem. Sua presença se torna mais leve, mais firme, mais serena. E curiosamente, é nesse momento que os conflitos diminuem. Você passa a atrair menos problemas, não porque o mundo ficou mais justo, mas porque você parou de se envolver no que não te diz respeito. Você deixa de ser esponja das dores dos outros. Você entende que pode acolher sem absorver, pode ajudar sem se perder, pode amar sem se anular. Sêneca dizia: é parte da cura o desejo de ser curado. E eu te pergunto, você realmente quer viver em paz? Porque se quiser, vai ter que abrir mão de algumas coisas, vai ter que desapegar do controle, vai ter que silenciar o orgulho, vai ter que se afastar de quem constantemente te rouba o equilíbrio. E isso, eu sei, não é fácil, mas é necessário. Porque paz não se negocia, paz se constrói. E muitas vezes, a base da paz é a solidão, o silêncio, o vazio, a pausa. Aprender a viver em paz é entender que você pode discordar sem gritar, que pode amar sem invadir, que pode partir sem drama, que pode se posicionar sem agressividade. É saber a hora de falar, e principalmente a hora de calar. A sabedoria do silêncio é uma das maiores virtudes estoicas, e nos tempos atuais, é uma das mais difíceis de cultivar. Vivemos em um mundo que estimula o ruído, a pressa, a competição, a comparação constante. Por isso, viver em paz se torna quase um ato revolucionário. É remar contra a corrente. É dizer não quando todos dizem sim. É desligar o celular e observar o pôr do sol. É preferir um café silencioso à multidão barulhenta. É abraçar a simplicidade como estilo de vida. E aqui vai uma verdade. Quanto mais em paz você estiver, mais difícil será para os outros te manipularem. Porque a paz interna anula a necessidade de aprovação externa. Você não implora mais atenção. Não força mais conexões. Não se preocupa mais em agradar todo mundo. Você apenas vive. Com leveza, com intenção, com verdade. E isso incomoda, porque pessoas em paz são perigosas. Elas não se dobram. Elas não se vendem. Elas não se rendem ao caos. Você já passou por tanta coisa. E mesmo assim está aqui, procurando um caminho mais saudável, buscando um jeito mais leve de viver. E isso já é um ato de coragem. Já é resistência. Já é maturidade. Não subestime esse desejo de paz que nasce dentro de você. Ele é um sinal, um chamado, uma bússola. Siga por ele, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. A paz não será um lugar onde tudo é perfeito. A paz será o seu estado de espírito, mesmo em meio à imperfeição. Será a sua calma diante do conflito, a sua firmeza diante da dúvida, a sua gentileza diante da grosseria. Isso não se conquista da noite para o dia, mas se constrói todos os dias, com escolhas pequenas e conscientes, com autocompaixão, com limites claros, com fé no processo. A paz, ao contrário do que muitos pensam, não é o ponto final. Ela é o caminho. É o modo como você escolhe andar por ele. E ao longo desse trajeto, você vai perceber que algumas dores não valem o peso. Algumas batalhas não valem a energia. E algumas pessoas simplesmente não valem o desgaste. Viver em paz é selecionar com sabedoria onde você pisa, com quem caminha e para onde está indo. É recusar o caos disfarçado de urgência. É dizer não para o que não ressoa com a sua alma. Você já reparou como a ansiedade muitas vezes nasce da tentativa de controlar o incontrolável? Como o medo brota da nossa insistência em adivinhar o futuro? Como a frustração cresce na expectativa que colocamos no outro? A filosofia estoica nos ensina que paz é aceitar o que não se pode mudar e focar com serenidade naquilo que está ao nosso alcance. O resto é entrega, é confiança, é soltar. E sabe qual é o segredo? Quando você solta, o mundo não desmorona. Muito pelo contrário, ele se reorganiza. O que era peso vira alívio. O que era angústia vira silêncio. O que era confusão vira clareza. Porque quando você se conecta com a sua paz, a sua percepção muda.
E onde antes havia apenas caos, você começa a enxergar beleza. Propósito. Caminho. Não confunda paz com passividade. Viver em paz não é se calar diante das injustiças, é escolher as suas lutas. É entender que algumas batalhas são travadas em silêncio, com a firmeza de quem não precisa provar nada a ninguém. A paz não é a ausência de movimento, mas a dança equilibrada entre o fazer e o aceitar. É o ritmo do sábio, a respiração do presente. Quantas vezes você já se arrependeu por ter reagido no impulso, por ter dito o que não queria, por ter ficado onde não devia? Viver em paz é ter o domínio de si. É não se permitir ser arrastado pelas marés emocionais dos outros. É respirar fundo antes de agir. É pensar antes de falar. É sentir. E ainda assim, escolher a calma. Porque maturidade é isso. Responder com equilíbrio quando tudo à sua volta clama por caos. E a vida? A vida vai continuar testando sua paz. Vai provocar. Vai sacudir. Vai colocar pessoas difíceis no seu caminho. E não será para te derrubar, mas para te mostrar onde ainda existe desequilíbrio dentro de você. Cada desafio será uma chance de se observar, de crescer, de alinhar-se ainda mais com aquilo que realmente importa, com aquilo que você se tornou. Sabe aquele silêncio que incomoda? Ele é uma ferramenta. Porque no silêncio, você se ouve. Você se encontra. Você se cura. E nesse encontro silencioso com a sua essência, você descobre que a paz nunca esteve do lado de fora. Sempre foi interna. Sempre esteve aí, esperando que você se cansasse do barulho e voltasse para casa. Para si mesmo. A partir de hoje, comece a proteger a sua paz como quem protege um templo. Com firmeza. Com zelo. Com amor. Diga não ao que perturba, mesmo que isso signifique decepcionar alguém. Diga sim ao que te acalma, mesmo que isso signifique andar sozinho por um tempo. Porque a sua paz vale mais do que qualquer aceitação, mais do que qualquer atenção, mais do que qualquer validação. Não importa o quanto você tenha errado no passado, não importa o quanto tenha se perdido de si. O que importa é o que você faz daqui para frente. A paz está sempre disponível, mas é preciso buscá-la. É preciso cultivá-la. É preciso escolher, todos os dias, viver de forma mais consciente, mais plena, mais leve. E quando você encontrar essa paz, não apenas nos momentos bons, mas principalmente nos dias difíceis, então, você terá vencido. Porque a verdadeira vitória não é sobre os outros, é sobre si mesmo, sobre o que você se tornou, sobre o que você aprendeu, sobre a leveza que você decidiu carregar. Essa é a arte de viver em paz. Não é se esconder do mundo, mas estar nele sem ser dele. É manter o coração calmo mesmo quando os ventos sopram forte. É caminhar com firmeza mesmo quando o chão parece instável. É confiar que a paz que você carrega é maior do que qualquer tempestade que a vida possa trazer. Então, se há algo que essa vida pode ensinar a quem deseja sabedoria, é isso. Viver em paz não é luxo, é necessidade. A verdadeira arte da paz não está em fugir das guerras, mas em não se deixar arrastar por elas. Está em manter-se inteiro quando tudo ao redor tenta te dividir. Em não se perder nas palavras que te ferem, nos gestos que te decepcionam, nos ventos que tentam te desestabilizar. Você não nasceu para ser jogado de um lado para o outro como uma folha ao vento. Você nasceu com poder de decisão, com liberdade para escolher o que merece atenção, o que merece silêncio, o que merece distância. É isso que a filosofia estoica nos lembra. O que está sob o seu controle é o que verdadeiramente importa. O resto, deixe ir e vai por mim. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa gritar sua dor para ser ouvido, nem se desgastar, tentando mudar quem não quer mudar. Aprenda a sair de cena em paz. A deixar que os outros pensem o que quiserem. A viver com dignidade, mesmo que em silêncio. Porque a sua paz vale mais do que qualquer discussão, qualquer vaidade, qualquer orgulho. Que daqui para frente você saiba respirar fundo antes de reagir. Que você aprenda a dizer
Isso não me pertence, diante das provocações. Que você tenha coragem de recusar convites para o caos. Que você seja forte o suficiente para escolher a serenidade, em vez do drama. E que no fim de cada dia, você possa deitar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila e o coração leve. Lembre-se sempre, viver em paz é um ato de rebeldia num mundo que se alimenta de ruído. É um grito silencioso de maturidade. É a mais poderosa declaração de liberdade. Que você siga esse caminho com coragem, lucidez e amor. Porque a verdadeira vitória é essa: fiar que a paz que você carrega é maior do que qualquer tempestade que a vida possa trazer.